Você deve ter visto, né, que o Charlie Kirk, ele foi assassinado, né, em um evento que ele estava fazendo em uma universidade de Utah, né? Um evento que ficou bastante famoso, que muita gente está comentando nas redes sociais. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostaria de falar, que eu não vejo tanta gente falar, é a questão do ódio na nossa sociedade. Como que o ódio ele está cada vez mais presente e latente na nossa sociedade e como que isso destrói a sociedade e também a vida de uma série de pessoas, né? Porque uma coisa que muita gente não entende é que além do ódio destruir a vida das outras pessoas, o ódio destrói a vida daquele que odeia. Vamos, por exemplo, olhar o caso dessas três pessoas. O primeiro é o Eduardo Bueno. Provavelmente você já deve ter visto o que ele falou, né, naquele vídeo que ele fez sobre o Charlie. E, né, não preciso nem falar as consequências que deu das falas dele, né, porque ele falou coisas asquerosas, nojentas, que as filhas dele estariam melhores agora, assim, sabe? Coisas que são doentias, nojentas. Ele tinha um cargo no Senado, ele foi afastado, ele tinha um evento que ia acontecer, se não me engano, na PUC do Rio Grande do Sul, foi cancelado, o programa dele no History Channel também foi cancelado, uma série de questões que ele poderia ter de negócios foi afetado. Essa moça aqui que tá na foto, ela trabalhava na Vogue Brasil, ou seja, devia ter um bom salário, devia ganhar bem, um bom reconhecimento, e também foi demitida por causa dos comentários que ela fez. Esse embaixo é um ator que tinha um programa nos Estados Unidos e esse programa foi suspenso por causa das falas que ele teve. E uma coisa que eu fico me perguntando com tudo isso é o seguinte: o que essas pessoas ganharam? Nada. Essas pessoas, se elas tivessem ficado caladas, a vida delas estariam como antes, boas, mas elas deixaram o ódio ser tão forte, tão latente, tão pujante na fala delas, que elas trouxeram um problema gigantesco para a vida delas. O Penini regaçou a imagem dele. Ele sempre foi um cara assim que falava muita bobagem, que sempre foi muito escroto nos programas de podcast que ele ia, mas essa questão que ele teve foi algo que manchou ainda mais a imagem dele. Essa moça também, será que ela não vai ter problemas depois para arrumar emprego? Será que ela não vai ter um punhado de gente agora que odeia ela, que tem um ódio por ela, que não vai ficar perseguindo ela, que vai boicotar o trabalho dela? Olha só a dor de cabeça que esse pessoal arrumou, em troca de quê? Em troca de nada. Porque é isso que o ódio faz com você. O ódio te torna burro. O ódio faz você colher problemas desnecessários. Por qual a necessidade que eles tinham de falar aquilo que eles falaram? Nenhuma. Mas eles ficaram com tanta raiva, com tanta alegria por ter visto o pior na vida de alguém que eles odeiam, que eles fizeram isso. Porque o ódio faz você falar o que não deve, faz você fazer o que não deve, e isso tem consequências. Aqui a gente ficou só em questões de boicote, desemprego, mas tem muita gente que morre por causa disso, que apanha por causa disso. Quantas pessoas aí em briga de futebol ficam bravas, provocam alguém e acabam espancadas, mortas? Por quê? Porque o ódio te torna irracional. O ódio não é bom. O ódio faz com que você deixe de pensar. O ódio, ele te aproxima do comportamento de um animal. O ódio apenas te prejudica. Não importa se você é de esquerda ou de direita. Não importa se você gosta ou não do Charlie. Não importa. Se você começa a adotar uma postura de ódio, de raiva, isso é algo que só vai fazer mal a você. É algo que só vai te prejudicar. O ódio jamais vai te fazer bem. O ódio jamais vai te agregar alguma coisa. Sem falar o mal-estar que o ódio causa. Tem uma frase que é muito conhecida no budismo, e se eu não me engano, em uma das peças do William Shakespeare tem, que é sobre o ódio. Que o ódio é como beber veneno e esperar que o outro morra. E isso é o ódio.
O ódio, ele causa em você o quê? Um mal-estar, uma sensação ruim. Quando você tá perto de alguém que você odeia, quando você vê a conquista de alguém que você odeia, isso te abala, isso faz você se sentir mal, sabe? Esse sentimento de ódio, de raiva, faz mal, envenena a alma, né? E se ficar nutrindo isso é algo que só vai te fazer mal. Você já deve saber como que o estresse, ele é algo que faz mal para a saúde. Estresse causa uma série de doenças, estresse faz você perder cabelo, estresse causa manchas na sua pele, fora problemas no coração, pode causar AVC. Eu tinha um vizinho há muito tempo atrás que ele era um cara muito, muito, muito estressado. Ele era aquele tipo de cara que ia de 0 a 100 muito rápido. Ele facilmente estourava, ficava extremamente puto e era com coisas assim pequenas, insignificantes, e ele estourava. Cara, ele teve um AVC e ele ficou o resto da vida dele preso numa cama. Ele não conseguia mais andar. Ele sobreviveu, não morreu, só que ele perdeu o movimento do corpo. Ele só conseguia mexer a boca. O resto tudo ele perdeu de movimento. E óbvio, né? Quando você entra numa situação como essa, a tendência de você morrer se torna muito mais rápido, né? A sua expectativa de vida cai muito. Isso foi o que aconteceu com ele. A expectativa de vida dele caiu muito. E ele acabou morrendo logo depois disso acontecer. Entende? Então, assim, você tem que libertar-se do ódio. Você não pode deixar o ódio triunfar na sua vida. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você odeia o Lula, o Bolsonaro, ou sei lá quem. A partir do momento que você fica nutrindo o ódio no seu coração, isso é algo que só vai te matar, que só vai te fazer mal. Isso não é o que eu estou inventando. Se a gente for olhar em todas as religiões, no judaísmo, no cristianismo, no budismo, todas elas condenam o ódio. Por quê? Porque o ódio faz mal ao ser humano. O ódio nunca vai ser bom para sua vida. Nunca. E eu falo isso para te ajudar, né? E uma coisa que me preocupa muito em relação à nossa sociedade atual é esse cara que eu estou mostrando na imagem. Ele é um médico renomado, é um neurocirurgião. Ele foi um dos que resolveram abrir a boca e falar algo bem complicado em relação perdão, né? Toda hora eu esqueço de falar o nome do Charlie. É um nome um pouco difícil, né? Então, Charlie Kirk, perdão. Mas, então, ele é um dos caras que falou, né, sobre o Charlie Kirk, que teve um comentário bastante complicado. Ele foi sancionado pelos Estados Unidos, ele está sendo investigado, se eu não me engano, pelo Conselho de Medicina. Olha todo o problema que ele trouxe para a vida dele. E, de novo, qual foi a necessidade disso? Ele podia estar simplesmente vivendo a vida dele. Agora ele tá com a imagem manchada, um punhado de gente xingando ele, um punhado de gente que poderia ser cliente dele, não vai ser mais. Então, olha o prejuízo financeiro. Olha só a questão dele ser banido dos Estados Unidos, não poder ir lá. E quando tiver um congresso interessante, as melhores universidades de medicina ficam nos Estados Unidos. Se ele quiser fazer um curso, quiser fazer alguma especialização, lá ele não vai poder, porque ele está marcado. Por ter falado isso, e eu falo de novo, qual é a necessidade de fazer isso? Por que fazer isso? Isso também mostra um problema social muito complicado da nossa sociedade. Porque se pessoas que são... A gente está falando de um cara que é médico. A gente está falando de um médico renomado. E o cara tem uma postura dessa. Uma postura que se assemelha de um animal. A gente está falando de alguém que ganha bem, alguém que está numa posição boa da sociedade, agindo dessa forma. Se nas camadas mais elevadas da nossa sociedade as pessoas têm um comportamento tão vil assim, imagina o resto da sociedade. Porque a gente não pensa que o médico vai ser assim. Alguém que estudou tanto, alguém que exerce uma habilidade intelectual muito mais elevada que a dos demais, agindo dessa forma, não é algo complicado? E tudo isso me preocupa muito. Como vai ser o futuro da nossa sociedade? Será que a gente vai ter cada vez mais assassinatos assim? Será que no futuro você corre risco de ser morto por coisas pequenas? Porque as pessoas estão assim. Eu não sei se você conhece, tem um cara que produz conteúdo sobre futebol que chama Rica Perrone. E ele estava falando, né, sobre o Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco.
O Vasco, né, se você não acompanha futebol, é um time que vem enfrentando certos problemas há um certo tempo. E o Pedrinho começou a receber certas ameaças de morte, de sequestro. O endereço dele vazou. E o Rica estava comentando sobre isso. E ele falou que um dos posts dele, ele viu um cara comentando assim, não, mas tem que sequestrar mesmo e tal, tá certo. E ele foi clicar no perfil dessa pessoa e ele viu, que era um engenheiro, dono de uma empresa grande. E é uma questão que eu fico assim, e ele ficou em choque também por causa, da mesma forma que eu tô em choque com o médico ter feito isso, o Rica ficou com esse engenheiro. E é uma questão assim que me faz pensar e eu gostaria de convidar para essa reflexão. Pra onde é que tá aí nossa sociedade? Pessoas que pensam assim, pensam em matar, em exercer violência de uma maneira extremamente desnecessária, pessoas que são tomadas pelas mais baixas emoções. Pra onde que a nossa sociedade vai? Pra onde que o nosso mundo vai? Daqui a um tempo a gente vai entrar em uma guerra civil. Outra coisa, né? O propósito do canal. O meu canal ele é um pouco diferente dos demais. Porque, assim, quando você vê a thumbnail do meu canal ou o título desse vídeo, você pode pensar que o meu canal ele é só mais um canal de opinião, mais um canal de fofoca, mais um canal de notícia que traz um assunto que aconteceu e vai comentar e vai informar. Mas eu gostaria de ir um pouco além. Eu gostaria que com esse vídeo eu possa trazer uma reflexão e possa fazer você crescer, que você possa melhorar de vida, que você possa aprender algo. Eu não quero ficar somente uma fofoca, somente na notícia. Eu gostaria de aproveitar esse tema para que a gente possa crescer, evoluir e aprender algo. E o que eu gostaria de te ensinar hoje é como lidar com o ódio, como lidar com a raiva. A primeira coisa que você precisa começar a fazer é entender sobre como a raiva se manifesta na sua vida, como que o ódio se manifesta na sua vida. Porque o ódio não age da mesma forma na vida das pessoas. Tem gente que tem mais ódio, tem gente que tem menos, tem gente que tem mais raiva, tem gente que tem menos. Tem gente que odeia certas coisas, tem gente que odeia a família, tem gente que odeia o pai, tem gente que odeia o companheiro, tem gente que odeia a vida por completo. O ódio ele se manifesta de maneiras diferentes e as pessoas também reagem de maneira diferente. Tem a pessoa com ódio fica completamente descontrolada. Tem gente que chora, tem gente que se isola, tem gente que se torna extremamente agressiva, tem gente que consegue controlar bem. E o primeiro passo que a gente tem que ter é se auto-observar, ter um autoconhecimento e entender como que o ódio se manifesta na sua vida, como que a raiva se manifesta na sua vida. E eu não quero que você tenha aquele pensamento que é assim, fulano tem ódio, fulano tem raiva, que coisa feia. Eu não tenho isso. O ódio, a raiva, ele é um sentimento humano. E por você ser um ser humano, provavelmente você sente eles. E tudo bem sentir ele. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente ódio. O que não pode acontecer são esses sentimentos te dominarem, definirem quem você é, ou você deixar que eles tomem conta e uma grande merda aconteça na sua vida. Entende? Então, eu gostaria muito que você começasse, a partir de hoje, a se observar. Como que o ódio manifesta na sua vida? O que te odeia? O que você odeia? O que te desperta raiva? Quem são as pessoas que quando você está perto te irritam? Por que elas te irritam? Começar a entender isso. Quanto mais consciência você dá a essas questões, mais poder você vai ter. E eu escrevi aqui sobre a escrita, por quê? Porque a escrita é uma ferramenta extremamente poderosa para você se autoconhecer, entender o ódio, entender a raiva e também se acalmar. Quando você estiver muito puto, você pegar uma panela, um papel e uma caneta e começar a escrever por que você está com raiva, por que você está com ódio e percorrendo com o texto, você vai ver que isso vai te acalmar. Se você estiver triste, não importa a emoção que você esteja, se você fazer isso, você vai sentir um alívio. E a escrita, principalmente de um diário, isso é um livro que eu vou fazer depois, como usar a escrita para se autodesenvolver, como ter um diário eficiente. Eu uso a escrita de diversas maneiras para poder crescer na vida e eu gostaria de comentar um pouco sobre isso. Eu vou fazer um vídeo sobre isso futuramente. E então, assim, dando um spoiler, como que você pode começar a usar a escrita? Começa a, de vez em quando, durante a sua semana, escrever sobre a raiva. Momentos de raiva que você teve,
como que esses momentos foram, o que que você sentiu, o que que você fez, você perdeu o controle, por que que isso te trouxe tanta raiva, isso é recorrente, sabe? Como se fosse uma terapia, onde você vai escrevendo. E escreva sem pudor, sem medo, ninguém vai ler, é só entre você e o papel. Se você depois de escrever quiser até jogar fora para ninguém ler, pode. Eu não recomendaria fazer isso, porque a grande vantagem de escrever é que você pode se autoanalisar no futuro, porque no futuro você vai ser uma pessoa diferente, com mentalidade diferente, com mais conhecimento, e você poder olhar para trás e ver como você mudou, ou ver que determinados padrões continuam, isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar demais, 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 demais. É muito bom quando a gente olha para trás, a gente vê como que a gente era e como que a gente está agora. E a escrita te dá essa oportunidade. Ela também dá para você reconhecer determinados padrões que continuam, porque você está registrando isso. E faz você também entender melhor o problema. E outra coisa também, você tem que entender que existe uma série de ferramentas para se lidar com o ódio e com a raiva. Caminhar pode te ajudar a baixar a raiva, porque tem determinados momentos que a raiva vai vir muito forte, o ódio vai vir muito forte, e você tem que aprender a controlar, porque senão você vai fazer uma merda enorme. Isso vai te gerar muito problema. Então você precisa desenvolver ferramentas para lidar com essa raiva, para lidar com esse ódio, para lidar com todo esse esgoto que há dentro de cada ser humano. E uma das ferramentas que eu gosto é conversar comigo mesmo, principalmente em reflexão, do tipo, do que está acontecendo, o que eu estou sentindo, de problemas que eu estou passando, mas também a questão de uma autoanálise, sabe? Igual eu falei para você escrever, por que você sentiu raiva? O que causou tanta raiva? De onde que isso veio? Isso já aconteceu outras vezes? Você também falando com você, quando você estiver sozinho, sem mais ninguém, para você ir pensando, analisando, refletindo, é algo muito importante. E fazendo tanto isso quanto escrevendo, você vai começar a entender como a raiva se manifesta, e também você vai começar a desenvolver ferramentas para lidar com essa raiva. Pode ser respiração, pode ser uma caminhada, pode ser tomar um chá, pode ser fazer algo que vai te relaxar. Uma série de questões podem ser exercidas para você lidar melhor com essa raiva, com esse ódio, entende? Então eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado nessa questão, beleza? Falou!